Bom dia, irmãos queridos, neste sábado, dia 7 de fevereiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos meditar hoje o Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos de 30 a 34. Jesus viu a numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor, e começou a ensiná-las. Os 12 apóstolos estão voltando da sua primeira missão, felizes e cansados, desejosos de contar. O primeiro pensamento de Jesus é conceder um descanso para eles. Mas isso fica somente no desejo, porque no lugar do retiro encontraram uma multidão imensa, acorrida a pé de todos os lugares, uma multidão sedenta e desnorteada, como um rebanho sem pastor. E o retiro acaba logo, a missão recomeça. A compaixão nos impele a trabalhar sem descanso e a passar as nossas noites em oração, não os nossos dias. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinha tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como é bonito o trecho de hoje. Não tinham tempo nem para comer. Esta é a vida de quem fica ao lado de Jesus. É a vida do evangelizador, do formador, do catequista. Como colocamos em destaque na introdução, Jesus até queria oferecer um pequeno descanso para os apóstolos cansados que voltavam de sua primeira missão. Ele tentou até encontrar um lugar sossegado para eles, mas o povo foi mais rápido, previu o lugar onde o barco teria chegado e acorreram a pé, até chegar antes. Só quem tem sede conhece o valor da água, e Jesus era a água viva que saciava totalmente este povo cansado. As multidões que procuravam Jesus sentiam que ele era o Salvador tão esperado. Mesmo que cada um tivesse a sua ideia de Messias, sentiam que algo de especial estava acontecendo. Mas vamos ver com atenção o que Jesus faz nesta ocasião. Dessa vez ele não cura, mas começa a ensinar-lhes muitas coisas. Mais importante do que a cura, mais importante do que o cansaço, mais importante do que o retiro é ensinar as coisas de Deus. Dessa vez, o anúncio não é somente o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede na boa nova, mas o ensinar, ou seja, catequizar. Em que consistia esse ensinar muitas coisas? Se tivermos a paciência de ler o Evangelho de Marcos por inteiro, não vai levar mais que um dia e será tão proveitoso para a vida toda. Enfim, se lermos o Evangelho de Marcos por inteiro, descobriremos que o que Jesus mais ensinava era o perdão, as bem-aventuranças dos pobres, a santa pobreza, a misericórdia, o amor aos últimos.
Jesus descia ao nível dos pobres que escutavam, falava em parábolas para que pudessem entender melhor. Jesus ficava com o povo, comia na mesa com os pecadores. Evangelizar significa também catequizar com inteligência, oferecendo ao povo a comida certa que pode comer e digerir. Um bebê não é capaz de comer um bife acebolado, por quanto gostoso seja. Precisa que a comida seja do jeito que ele consiga colocar na boca, mastigar, digerir. Esse é o trabalho do catequista, que é uma mãe paciente que cria seu filho, ou seja, o forma e oferece as bases que lhe servirão para a vida inteira. Uma coisa é educar uma criança, outra é educar um jovem. Cada um tem a sua medida, mas a formação é para todos e nunca termina, porque estamos nesta terra. Depois da formação básica, vem uma formação permanente que dura a vida inteira. O Yeshua, o Ruá, o Caná, o Éfata, o Fanuel, o Ajarai e todos os outros eventos querigmáticos são uma enxurrada de Espírito Santo, uma chuva de Espírito Santo, uma inundação de graça, que dá uma reviravolta na vida de qualquer pessoa, mas precisa tornar perene esta inundação da graça. E este é o papel da catequese, do ensinamento, da formação. É isso que Jesus fazia com tanta paciência e amor. Sem essa formação, o fogo do Espírito se extingue. A formação é como a gasolina de um carro. Não basta ter recebido o carro de presente, precisa também encher o tanque. E isso acontece com a catequese e com a formação. Não basta ter encontrado Jesus, precisa seguir Jesus, ir atrás de Jesus. E isso é papel da formação. Formação é escutar Jesus dia após dia. Não podemos nos iludir que nos tornamos santos com uma confissão geral da nossa vida. Não podemos confundir a graça de Deus com a caminhada que cabe a nós. Deus nos ama, nos perdoa, nos faz sentir novos, mas até que temos vida, essa conversão deve se renovar todos os dias. Deus nos ama, nos perdoa, nos faz sentir novos, mas até que temos vida, essa conversão deve se renovar todos os dias, pois a tentação existe enquanto vivermos nessa terra. Também existe a consequência do mal e do pecado, que cria em nós um comportamento ruim. Diz o ditado que bem conhecemos: o cachimbo entorta a boca. Ou seja, pecando e pecando, o nosso cérebro se entorta e se dobra ao pecado sempre mais, como a água que corre em um terreno sempre na mesma posição, devagar vai criando uma valeta, depois um córrego, depois um vale sempre mais profundo e em breve se cava um cânion, sobretudo se o terreno é rochoso. No nosso caso, a água suja da maldade, que se chama vício, afunda sempre mais no coração da pessoa até se tornar uma maldade encruada, o cânion do pecado. O pecado repetido cava o cânion do vício. Essa é a triste verdade. E para encher este cânion de mal, precisa de uma montanha de bem, que se chama virtude. Mas como praticar a virtude se não sabemos o que é a virtude e nem como exercê-la? Sem virtude não se vive, mas nunca terá virtude se alguém não a ensina. A catequese, o ensino, é algo importante, porque bem sabemos, o cachimbo entorta a boca, o mal cava um cânion profundo na nossa cabeça, no nosso cérebro. Precisa desentortar a cabeça, precisa encher este cânion de bondade com as virtudes, mas precisa também de alguém que ensine como é o caminho das virtudes. Uma pessoa tem que se cuidar. Se você não joga fora as roupas curtas e indecentes que você usava antes da conversão, de repente chegará o dia em que, sem perceber,
você as coloca de novo, mesmo que você tenha feito um bom retiro de conversão. Se você não faz o diário todos os dias, se você não se agarra à palavra de Deus como a tua última tábua de salvação, você se deixará levar pela correnteza e você cairá, barranco abaixo, cascata abaixo, até se estrepar nas rochas do fundo. Esse treino é formação. A única forma para endireitar os nossos maus hábitos é o se formar, se educar ao bem, à pureza, aprender a pureza, aprender a honestidade, aprender o amor, aprender a justiça. Essas coisas, essas virtudes não virão sem um duro esforço, sem um incansável treino. Receber o ensino, treinar-nos na virtude, aprender a fazer o contrário do que o vício nos leva a fazer. Quem foge da formação está fugindo de Deus, fugindo da sabedoria, fugindo da vida. Diz o livro da Sabedoria, capítulo 6, e se alguém ama a justiça, a santidade, saiba que os frutos da sabedoria são as virtudes. Ela ensina a temperança e a prudência, a justiça e a fortaleza, que são os bens mais úteis na vida. A sabedoria é radiante e nunca termina. Facilmente é contemplada pelos que a amam e se deixam encontrar pelos que a buscam. Ela mesmo se dá a conhecer pelos que a desejam. Quem por ela madruga, não se cansa, a encontrará sentada à sua porta. Seu princípio é o desejo sincero de instrução. Irmãos, esta é a palavra de Deus. Pense bem, o que é a instrução senão a formação? Quem foge da formação foge da sabedoria. Não se tornará sábio nunca, e o contrário do sábio é o estulto. Vamos procurar a sabedoria, a formação, a catequese, sobretudo nos nossos grupos de evangelização. Muitos gostam da cócega das emoções que se experimenta durante o retiro, mas esmorecem facilmente quando se trata de formação, quando entra o terrível, maravilhoso cotidiano. Perdem a fidelidade ao diário espiritual, perdem o dom de Deus todo dia. Mas é exatamente a formação cotidiana, a mensa que te dá alimento, que te dá vida. A propósito disso, queríamos lembrar que a Missão Belém elaborou um precioso instrumento de formação pessoal que queremos apresentar a todos com este breve vídeo. Atenção para uma dica importante. Estamos lançando o SIMB dentro do site da Missão Belém. O circuito interno de TV da Missão Belém, que roda em todas as nossas casas de acolhida, agora pode ser acessado em qualquer lugar através do computador ou do celular. Olá, muito bem-vindo ao nosso Jornal do SIMB. É uma alegria ter você aqui com a gente. Entrando em missãobelém.org, você verá SIMB como um novo item do menu. Aqui você encontra a programação ao vivo. Deus quer operar essa mudança em seu coração e em sua vida, rodando diretamente, bem como a grade, com todos os horários, como numa TV a cabo mesmo. Aliás, melhor que uma TV a cabo. Se você viu algum programa ao vivo durante a semana e gostaria de rever, é só clicar e ele te leva para o programa correspondente. É assim que a gente começa esse programa de hoje. Fora isso, na página inicial do SIMB, há um link para o diário espiritual do dia, que já vem com o texto base da reflexão. E tudo isso pode ser acessado de maneira imediata se você salvar direto na tela inicial do seu celular. Para isso, dentro do Chrome, por exemplo, acesse o site do SIMB e depois, nos 3 pontinhos do Chrome, aponte para adicionar a tela inicial. Pronto, a partir de agora, será muito mais fácil você acessar todo esse conteúdo sempre que quiser ampliar sua formação. Não apenas sobre Deus e a igreja, mas também cultural, de conhecimentos gerais de saúde e dicas para o dia a dia. Ah, e tem ainda mais. De maneira permanente, você também encontra aqui músicas, vídeos, filmes e outros itens independentes
que podem ser acessados mesmo fora da programação comum. Ou seja, o Simbi é uma companhia especial na caminhada de sua vida e permitirá a você se atualizar de forma objetiva, verdadeira e segura. Acesse missãobelém.org/Simbi. Irmãos, vamos agora ler novamente o trecho que hoje Jesus nos doa. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinha tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Vamos agora dedicar mais um momento para sublinhar as frases que mais nos chamam à conversão. Estamos prontos para escolher o nosso propósito, para que sejam renovar a nossa escolha, participar da formação, a trabalhar na nossa conversão constante através da formação. Vamos parar mais um pouco para refletir em como podemos colocar em prática esse nosso propósito.
Buscar o ensino, a formação, significa buscar Jesus e o Espírito Santo. Paz e alegria a todos. Princípio da sabedoria: para adquirir sabedoria é o desejo sincero de instrução e de formação. Paz e alegria a todos. Se por ti eu fui criado e do barro fui tirado, do teu sopro veio o meu viver. Eu que estava nos teus planos desde toda a eternidade, quero em ti permanecer. Ensina-me a te amar. Te buscar, ensina-me a te conhecer e assim saber que tu és o meu Deus grande, tu és o meu Deus forte, tu és o meu Deus, tu és o meu tudo, Senhor. Se por ti eu fui criado e do barro fui tirado, do teu sopro veio o meu viver. Eu que estava nos teus planos desde toda a eternidade, quero em ti permanecer. Ensina-me a te amar. Ensina-me a te buscar. Ensina-me a te conhecer e assim saber que tu és o meu Deus grande, tu és o meu Deus forte, tu és o meu Deus, tu és o meu tudo, Senhor. Nas tuas criaturas, na luz que das alturas, ilumina as trevas e tudo que há. Na tua obra-prima, no homem que é de ti, imagem e semelhança, ó Deus de amor, de amor. Te amar, ensina-me a te buscar, ensina-me a te conhecer e assim saber que tu és o meu Deus grande, tu és o meu Deus forte, tu és o meu Deus, tu és o meu tudo, Senhor. Ensina-me a te amar, ensina-me a te buscar, ensina-me a te conhecer e assim saber que tu és o meu Deus grande, tu és o meu Deus